Olá, eu sou Sávio Moll, bem-vindos a mais um encontro da 6ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Essa iniciativa, que já faz parte do calendário letivo da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, é realizada pela Gerência de Educação Infantil em parceria com a Multirio. A jornada é um momento de formação continuada para os profissionais da educação que atendem a crianças de 0 a 6 anos matriculadas na educação infantil. E o tema desse encontro é o pedagógico de tudo e de todos. Educação infantil. Cada vez mais, essa etapa do desenvolvimento humano ganha espaço e importância. Afinal, a criança está sempre aprendendo. Não é à toa que os eixos do trabalho com elas são as interações e as brincadeiras. Como sempre, vamos ouvir as boas-vindas da Secretária Municipal de Educação do Rio de Janeiro, Helena Bomeni. Olá, turma da Educação Infantil. Que bom poder falar com vocês no início dessa 6ª Jornada da Educação Infantil. Se é um trabalho que me deixa profundamente orgulhosa na nossa rede, é o trabalho que vocês desenvolvem. É um trabalho maravilhoso, um trabalho que qualifica essa rede municipal de ensino e que nós temos visto toda a consequência disso no processo de alfabetização. Nossa alfabetização tem ido cada vez melhor porque vocês da Educação Infantil fazem um belíssimo trabalho. Não é um trabalho só de brincar, de cuidar, é um trabalho de desenvolver a criança, de fazer com que a criança aumente a sua potencialidade. É um trabalho que vocês fazem assim com a maior competência. E esse seminário vai mostrar várias condições de trabalho, várias áreas de trabalho que vocês têm mostrado ao longo desses anos. Pessoal da Educação Infantil, maior respeito pelo trabalho de vocês e maior consideração. E muito obrigada pelo que vocês têm feito, pelo trabalho qualificado que vocês têm feito. E espero que aproveitem muito essa jornada e que vocês qualifiquem cada vez mais nossas escolas. Um beijo enorme. É hora de ouvir a gerente de Educação Infantil da SME, Simone Souza, sobre o que vamos ver aqui hoje. Olá, sejam bem-vindos à 6ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Nosso tema de agora, o pedagógico de tudo e de todos na diversidade. Como é urgente, fundamental trabalharmos com esse tema. Andressa, como é que foi esse trabalho que foi registrado para a gente assistir? Como professora de educação infantil, eu fiquei muito feliz em ter trabalhado esse tema, o filme do Cabelo de Lelê, pois houve uma identificação da minha turma com a protagonista do filme, aquela menina negra do cabelo crespo, onde os alunos puderam se ver, com o trabalho também que foi feito em cima do filme, onde os alunos puderam passar a mão no cabelo do outro, ver essa diversidade, puderam se desenhar no chão, se colocaram ali, colocaram como se vê a sua imagem. E nós, professores, devemos trabalhar no dia a dia esse tema. A criança, ela não nasce racista, ela se constrói perante o ambiente em que vive. Então, nós, como professores, somos os adultos capazes de desconstruir isso. E como a questão da identificação é fundamental. Whoopi Goldberg relata que quando ela tinha 9 anos, estreou Star Trek. E ela, quando viu a televisão, ela saiu correndo, gritando pela casa, venham todos, venham correndo, venham assistir. Mãe, tem uma moça negra na televisão e ela não é empregada. Ali, ela relata que ela soube que ela poderia ser qualquer coisa que ela quisesse. Como a professora Simone explicou, o tema de hoje é o pedagógico de tudo e de todos na diversidade. E quem vai conversar conosco sobre isso é a Ivone Costa de Souza. Para quem ainda não conhece a Ivone, preparamos um pequeno resumo do seu trabalho. Veja só. Ivone Costa Souza, mestre em Educação, Cultura e Comunicação pela Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, da UERJ. Ivone é especializada em Educação Infantil pela PUC do Rio de Janeiro. Atua ainda como assistente social da creche da Fundação Oswaldo Cruz, além de ser professora substituta do Departamento de Educação e da Infância da UERJ. Também vamos contar com o professor Aristeu Leite para mediar esse encontro. Fizemos também um pequeno resumo da sua vida profissional.
Aristeu Gonçalves Leite Filho. Doutor em Ciências Humanas, Aristeu Leite é professor adjunto da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde é responsável pela coordenação de prática de ensino e estágio supervisionado. É ainda coordenador do subprojeto Pedagogia e Educação Infantil. O professor Aristeu também dá aulas no curso de especialização em educação infantil promovido pela PUC do Rio. Essa roda de conversa também conta com a participação de alguns profissionais da educação infantil. Luan Felipe, que é professor da pré-escola do CIEP Antônio Candeia Filho, Patrícia Sodré, professora do maternal da creche municipal Vovó Lucila, Ana Carolina Reis, que é professora do maternal do Espaço de Desenvolvimento Infantil Samira Pires Ribeiro, Ananda Luz, que é professora da creche municipal Casa Branca, e Jaqueline Dias, que é diretora do EDI Sargento Jorge Faleiro Souza. Muito obrigado pela presença de vocês. Bem, para abrir a fala da professora Ivone, vamos exibir um vídeo chamado Uma Conversa sobre Raça. É um trecho de um teste feito por pesquisadores com crianças na década de 70 sobre questões étnico-raciais. Which doll is the black doll? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and she has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me. Yeah, which one looks like you? And that one, Okay. that doll. Bem, essa é uma questão muito delicada e o vídeo, como vocês viram, é muito difícil. Para abordar essa questão com as nossas crianças, escolhemos exibir um vídeo feito pela professora Maria de Fátima Freitas com a ajuda de um grupo de alunos do 4º ano da Escola Municipal Noel Rosa. A professora escolheu o livro O Cabelo de Lelê, de Valéria Belém, para fazer um vídeo leve e divertido. Ficou bem legal. Veja só como as crianças da educação infantil reagiram. O cabelo de Lelê. De onde vêm tantos cachinhos? Pergunta sem saber o que fazer. Joga pra lá, puxa pra cá, jeito não dá, jeito não tem. De onde vêm tantos cachinhos? A pergunta se mantém. Toda pergunta exige resposta. Em um livro vou procurar. Pensa Lelê no canto a cismar. Lelê já sabe que em cada cachinho existe um pedaço da sua história, que gira e roda no fuso da terra, de tantos cabelos que são a memória. Lelê ama o que vê. E você, quantos amigos diferentes tem? E quem gostou do filme? Nós vamos conversar sobre o filme, Stephanie. Você gostou do filme que você assistiu? Como que era mesmo o nome do filme que vocês assistiram, hein? Fala sobre o que o filme? Pelo cabelo. Fala sobre o cabelo. Vamos todo mundo colocar a mão no nosso cabelo. Ó, vamos passar a mão no nosso cabelo. Vamos agora, olha, olhar o cabelo dos amigos. Vamos passar a mão no cabelo do amigo, ó. Se a gente olhar todos os coleguinhas, a gente vai ver, ó, que tem colega que é mais alto, tem colega que é mais baixinho,
Tem colega que é mais fortinho, tem colega que é mais magrinho, mas todo mundo tem que se gostar, se achar bonito. O filme fala do cabelo da Lelê. Então, o que a tia Andressa vai fazer aqui, ó? A tia Andressa vai desenhar uma Lelê, que cada um vai vir aqui desenhar um pouquinho do cabelo, tá bom? Da Lelê. O cabelo da Lelê é bem grande. Professor Ivone, para a gente abrir a nossa roda de conversa, eu queria colocar duas questões. Primeira, falar de diversidade hoje dentro da escola e os problemas que as questões étnico-raciais podem trazer ainda são um desafio? E se sim, como preparar os profissionais da educação para isso? Sim, é um grande desafio e é necessário. E tanto é um necessário urgente que, recentemente, a Lei 10.639, que foi promulgada em dezembro de 2003, ainda é muito recente e ainda tem um grande desconhecimento no espaço da escola. O pertencimento dessa discussão e dessa lei, ela é global, ela é de todos os professores, independentemente que seja da creche ou da pré-escola, mas como também na formação de professores na universidade, como também nos campos de pesquisa de pós-graduação. É um tema que é urgente e é um tema duro e difícil, mas ele não é só de pertencimento do povo negro, ele é de responsabilidade do Estado. Então, por isso, é necessário que ele esteja na formação dos professores como uma proposta política de formação e de reconhecimento à nossa cultura e é um respeito aos povos africanos, né, com essa educação colonizadora que a gente vem recebendo até o presente momento. E essa lei, ela vem garantir a desconstrução dessa educação colonizadora. Essa temática é muito recente na formação de professores, né? Eu diria assim, a gente ainda tem muitos caminhos a percorrer. Então, isso nos remete, nós, trabalhadores das creches, da pré-escola, que a gente precisa colocar isso nas temáticas da nossa formação continuada. Porque a gente não teve isso, historicamente, nos cursos de formação de professores. Como a professora Ivone está colocando, isso é muito novo. Então, essa é, sem dúvida, uma temática que tem que estar na pauta dos nossos estudos, das nossas reflexões, até porque não é uma questão só, como muitas vezes a gente trata, uma questão delicada. É mais do que isso, é uma questão política e cultural. E essa questão do racismo também, se você não reconhece, se você enquanto educador, enquanto pessoa, né, enquanto ser humano mesmo, não reconhece que o racismo existe na nossa sociedade, a gente não vai ter possibilidade de combater. Então, a gente só combate o racismo se a gente enxerga e percebe esse racismo, aonde ele está presente. E como a Ivone falou, trouxe a lei, muitas vezes a gente não tem uma formação para trabalhar com essa lei, mas principalmente assim, na educação infantil, muitas vezes as pessoas se perguntam, mas como que eu vou trabalhar esse tema na educação infantil, na creche, como é que é isso? Mas as crianças, principalmente as crianças negras, elas já desde muito pequenas, elas já passam por esses processos de discriminação, seja por conta do cabelo, que é crespo, que é diferente desse padrão que é eurocêntrico. Então, não tem como essas coisas passarem despercebidas. A própria também as metodologias e o material didático que você tem. Para as crianças pequenas, o universo infantil, ele é pautado numa cultura branca, embranquecida, né? Nessa cultura, os personagens dos contos de histórias. E o que falta, na verdade, é importante o que você fala, é que a escola se reconheça racista, o professor se reconheça racista, a diretora se reconheça racista, os alunos se reconheçam racistas no seguinte aspecto, porque a proposta pedagógica, ela é embranquecida, que você faz. Quando essa questão do cabelo é uma coisa muito pertinente
na relação estética com a relação com o belo, né? O que é ser bonito? Ter um cabelo liso, longo, louro ou negro, como era o da Branca de Neve, como era das outras. Nesse campo, por exemplo, assim, o adulto que educa e cuida desta criança, por isso que a importância da formação, como o professor Aristeu traz, também no sentido de que o professor, se ele é o adulto capaz de educar e cuidar essas crianças, de trazer essas questões no cotidiano da creche e da pré-escola. As crianças não nascem racistas. As crianças, elas se constituem com pensamentos aonde ela traz isso da sua cultura familiar, porque a escola, gente, não é um ambiente familiar, não é um ambiente fraterno. A professora não é tia, não é mãe da criança. O coleguinha de sala não é o irmão da criança. A escola, a creche é um espaço de iniciação e de construção deste momento. E se o adulto, a escola, não desconstrói essa prática racista que foi nos incutido na sociedade, em que os estereótipos belos são de pertencimento a quem tem olhos azuis, pele branca, né, e cabelos lisos, cai no desprezo. Uma criança se vê diante de uma indagação de qual o boneco ou a boneca que ela vai achar mais bonita, se é branca ou se é a boneca negra. Ela vai achar qual é a cultura que essa criança está sendo educada, qual é a proposta política do momento que está sendo vivido, qual é o Estado, de que maneira esse Estado apresenta essa discussão na questão racial, quais são as palavras de elogio, de pertencimento a uma criança, a um adulto, uma pessoa da cor da pele preta. Como é? Vamos lá nos nossos estudos, vamos lá no dicionário. Você vai lá no dicionário. Preto, escuridão, trevas. Branco, angelical, celestial. Ora, bolas. Você vai se identificar com o quê? Com o quê? Você quer ser coisas do demônio? Ninguém quer ser. Ninguém quer ser. Às vezes a gente, né, bota para ferver, mas as discussões é de pertencimento do adulto. O adulto tem que desconstruir, o professor no espaço, ele tem que ir em busca dessa constituição para desconstruir essa educação colonizadora. Tem uma coisa também que eu costumo dizer, tem uma questão que a gente tem que entender quando se fala principalmente de creche, pré-escola, principalmente com a lei que obriga a criança agora a ir mais cedo para a escola, que a criança não está indo mais com 7 anos, ela está indo com 4 anos, obrigatoriamente. Então, é o primeiro espaço público que ela está presente, né? Ela sai do âmbito familiar e ela entra nesse primeiro espaço público. O que esse espaço público vai oferecer para ela? Se no ambiente familiar ela estava ali sendo acolhida, negra, branca, ela era linda, né? Aí, de repente, ela entra no espaço público que não me representa, que não tem livros, que eu vou ver personagens principais negros, que não tem bonecas negras, né? Que os murais são embranquecidos, porque todas as figuras... Quem são heróis negros? Não existe isso. E aí, o que a gente tem que fazer? É meio que o professor Aristeu coloca. Nós que tivemos essa lacuna de formação, porque eu não aprendi isso nas universidades, muito menos no meu curso técnico de formação de professores. Não se falava de questões étnico-raciais no meu curso, e a África sempre foi visto como uma questão muito distante. É buscar uma formação, porque daí entra o nosso papel de professor pesquisador, que todos nós somos, estando dentro de cursos de pós-graduação ou não. E aí, a cada planejamento que a gente faz, é uma pesquisa, é um estudo. E aí, buscar e se debruçar sobre as questões étnico-raciais é uma obrigação nossa, de professor. E garantir que dentro desse espaço que é público, né, onde, como você mesmo falou, a criança ela sai daquele universo que é só dela e passa a conviver com outras crianças, com outras pessoas desse espaço público. Garantir a igualdade de oportunidade. É direito da criança estar ali, é direito da criança participar de todas as atividades, é direito da criança ser feliz ali e se desenvolver. E quando a gente nega oportunidades, atividades, que ela participe, que ela se sinta bem, que ela se realize, que ela vença, que ela goste, a gente nega essa oportunidade que é dela de direito, de participar como qualquer outra criança. Você falou dos materiais, né? Há lápis de cor para eu me pintar, eu me desenhar. Há lápis de cor que representa a minha cor.
dentro desse espaço eu consigo material, que eu consiga me refletir, que eu consiga me desenhar, que eu consiga me ver, não tenho. É o cor da pele, né? Pele de quem? Não, na época, há tempo atrás, o cor da pele era o aquele rosado, né? rosinha. Aquele rosé. Pega o cor da pele. De que pele? De que pele? Né? A pele de quem? A tua, a minha? Não, a minha não é rosada. Eu acho que ninguém que está aqui. Essa discussão é um grande incômodo, né? Porque acabou de surgir para nós esse material, que é o lápis de cor, que é do grupo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do FACED, coordenado pela professora Gladys Kescher, e na companhia de um artista plástico. Eles construíram esse giz de cera que se chama cor da pele. E, propositalmente, não tem o branco, nem tem o preto, porque esses já existem nas caixas de lápis de cor. Então, nas pesquisas de identidade no tom da pele das crianças, no trabalho feito por elas chegaram à conclusão, e a nossa intenção nosso grupo que discute essas questões também para os espaços de formação, que é no GT de Educação Infantil da Amped, no GT 7, que a gente discute, a nossa intenção é que esses lápis sejam adotados pelo Ministério da Educação e Cultura e tenha esses lápis uma obrigatoriedade como uso de material didático dado pelo Estado, no sentido de que o Estado reconheça a ausência dele nesse momento que as crianças possam se identificar e se pintar sua avó, o seu pai, a sua mãe, a sua tia, o seu vizinho. No próprio vídeo, seu a colega, Lelê, né? ela foi desenhada no chão de giz branco. Né? Entendeu? Foi. Olha que lindo. Giz que branco. você E eu, observou. se fosse eu, a Lelê, eu queria Não ia da ser minha cor, então pelo representada. menos mais parecido, né? E as meninas, especialmente, também vem junto isso uma questão de gênero, né? São as que sofrem muito porque essa questão estética do cabelo, como se não fosse permitido. Assim, é permitido a gente fazer o que quiser no nosso cabelo, usar da cor que a gente quiser. O que é o pertencimento, claro, com as químicas que tem, na faixa etária, as crianças não podem usar alguns produtos químicos no seu cabelo, porque só é direito das pessoas brancas a fazerem um cabelo diferente. Nós, os negros, também temos o direito de pintar o cabelo de vermelho, de azul, né? de louro. Eu posso sair daqui do jeito que quiser. Mas isso é de um pertencimento, porque tem a questão do modismo, ele é preconceituoso. Ele é de pertencimento. Não tem, quando a gente fala de racismo e preconceito, a gente está falando de luta de classe, gente. Sim. A gente está discutindo aonde estão as crianças, os meninos e as meninas, os jovens e as jovens negros. Aonde eles estão? Nos bairros populares, nas comunidades, nos bairros periféricos e nas favelas. Vamos garantir o nome favela de representação de luta do movimento negro, de luta do Zumbi dos Palmares, é um nome remanescente do vocábulo favela, é um vocábulo africano. Então, Ivone, exatamente. Né, você vê que interessante, a gente nessa... Né, porque o tema, além de ser árduo, né, porque tem uma questão que é de discriminação, né, que é a questão do racismo, e forte. Mas ele traz, né, quando a gente começa a refletir na perspectiva da educação das crianças pequenas, muitos outros subtemas. A gente já falou um pouco da questão estética, né? Talvez seja um caminho para a gente trabalhar na perspectiva antirracista, ver o que tem de belo, né? Independente do que historicamente foi construído como belo. A mulher bela não é a loura de olhos azuis. Essa também pode ser bela, mas existem outros belos. Então, a questão estética. A gente viu a questão dos materiais, né, professora? Dos recursos concretos que a gente tem. Falamos dos lápis, mas nós temos uma literatura infantil muito rica, como apareceu no filme. Né? A gente tem práticas de atividades, como também aparece no filme, de desenhar diferentes tipos de cabelo, de deixar as crianças se expressarem. Agora, eu acho que tem uma questão que é da relação do adulto com a criança. Porque senão fica um falso elogio. Que linda que você está hoje, eu não acho você linda. Aquela beleza. É preciso que nós, brancos e negros, né, comecemos a ver o que tem de belo num e no outro. Né? Porque o racismo é de mão dupla. Lógico que, historicamente, o opressor é o branco. O colonizador foi o branco.
Mas tem a questão indígena também, né? Eu sou quase branco, que eu acho que é uma questão complicada, as crianças também, dizem o que é isso. ser branco A minha no experiência Brasil, docente, né? O que é o menino ser diz assim, branco no eu sou Brasil? quase branco. Ele não disse eu sou quase negro. Exatamente. Né? Ele diz eu sou quase branco. Ou eu sou moreninho. Ou eu sou moreninho. Então tem toda uma questão da linguagem, dos materiais, dos livros didáticos e dessa interação que eu também coloco o meu racismo, né, para as crianças. E não estou percebendo, porque às vezes isso é inconsciente. Você tá... É importante. Desculpa, pode ir. É importante, o senhor falou, a questão da reflexão, né? Isso. Porque nós temos que refletir, principalmente nós educadores e da educação infantil. Porque existem vários instrumentos, leis, decretos, mas é uma coisa que culturalmente nós não fomos para pensar nesse assunto. É uma coisa que tem que partir de dentro da gente para, na primeira infância, a gente conseguir falar com toda a destreza possível. A interação com a criança, quando a gente consegue uma conexão de verdade, não falsa, com a criança, é importante a questão da reflexão mesmo sobre esse tema, que é novo, mas a gente acaba que não é uma época tão distante que a gente passa por essa questão de preconceito. Aí eu volto na fala do professor, você falou essa questão da reflexão, é que logo no início ele falou uma questão do delicado, de ser uma questão delicada. Então, às vezes, não chega no espaço da escola porque as pessoas têm medo de lidar com esse delicado. E por ser uma coisa muito recente, não está na nossa formação, então esse delicado acaba causando um estranhamento na discussão. Ou impactar diretamente naquilo que você sente e tem medo de assumir. Tem receio, né? Então, assim, tá bonitinho, mas no fundo, eu não estou sentindo que tá bonitinho. E a gente tem que pensar que são questões pedagógicas, são questões políticas, são questões de formação do sujeito, formação da história. Então, tudo isso tem que perpetuar no espaço da escola, tem que passar. E a gente tem que acabar com essa imagem do delicado e discutir mesmo, de fato, porque está presente na escola, está presente no mundo, está no cotidiano das crianças. E é uma questão de luta e de resistência, né, de todo um povo. E eu achei interessante que rolou aqui essa conversa, que não é só uma formação para o movimento negro, para a comunidade negra, né? Essa formação dessa educação antirracista, ela é para todos, porque a gente só vai valorizar uma cultura se a gente conhecer a história, se a gente, de fato, conhecer profundamente do que está falando, né? Que África é essa? Eu só fui ver que África era um continente, eu já estava no 6º ano, gente. Que a gente é educado que a África é um país, a África não é um continente. A África é passado como lugar primitivo e as tradições africanas, ela tem muita riqueza, né, pra gente. A gente que foi educado nessa educação colonizadora, nessa educação eurocêntrica, a gente tinha que reconsiderar isso e aprender muito mais com as Áfricas, porque tem muita questão da troca de saberes, de compartilhar. Isso tem tudo a ver com a educação infantil, essa questão da roda, Circular, essa né? questão do circular, que os saberes eles são compartilhados. Da busca, ancestralidade. Que não sou eu que detenho o conhecimento que vou passar, é que todo mundo vai trocar ali. Isso tem tudo a ver com a cultura africana e nossa afro-brasileira também, né? A gente tem isso que de Brasil herança. é esse, né, Patrícia? Quem somos nós? Que existe aí uma história de formação de um povo, né? Existe Diversos Brasis. Diversos Brasis que nos constituem. Quem somos nós? Nós somos filhos de todas essas culturas. É a nossa história. Diversos Brasis vindos de diversas das Áfricas, né? A África no plural, aqui no não Rio no a gente tem Mas como influência do das Banto. populações nativas também, né? Exatamente. Dos povos indígenas. Essa cultura que a gente tem cotidiana dos diversos Brasis, das culturas ribeirinhas, das culturas quilombolas, né? Das culturas que vêm das crianças. Você vê no filme feito pelas crianças, a professora ali naquela roda, ela tenta apontar ali uma diversidade também do gordinho, ela tenta falar do gordinho, da gordinha, ela tenta falar, e também tem as deficiências físicas. E tem a questão do preconceito. É isso. Porque a gente já falou que as crianças não nascem racistas, não é uma coisa inata. Né? A gente aprende. É aprendido. Ninguém nasce racista. Como ninguém nasce preconceituoso. Mas em função da sua vida, você vai incorporando preconceitos. Né? A questão do preconceito é muito interessante para a gente discutir
com quem trabalha com educação infantil, porque a gente cria preconceito e desconstrói preconceito. Tá aí o grande também. truque mágico, né, do professor de educação infantil. Ele fazer com que ele mediar para que os olhares que as crianças vão ter para essa diversidade não seja o olhar preconceituoso. Exatamente. Como? Trazendo a diversidade para dentro de sala de aula, das diferentes maneiras. Por exemplo, só para falar aqui o que o professor Esteu falou da questão das práticas e das literaturas, a gente hoje em dia, em função também da lei, né, 10.639, a gente tem uma grande gama de literatura aí, maravilhosa. Esse ano, quer dizer, que passou, eu trabalhei com o Mundo no Black Power de Taió, que é da Kilsan de Oliveira, né, para trazer a questão da estética do cabelo mesmo, porque na minha sala tinha um questionamento, olha o cabelo de bruxa, porque o educar e o cuidar andam junto, as crianças tomam banho na creche e ao pentear o cabelo tinha sempre alguém, olha o cabelo dela é cabelo de bruxa. Ah, vamos começar penteando pelo cabelo duro. Tanto dos profissionais quanto das crianças. E aí cá eu, com meus botões, pensava, como vou desconstruir isso? Porque não adianta falar, bate na parede, dura é parede, né? Não é cabelo. Pega no cabelo, olha a diferença. E aí eu trouxe o Mundo Black Power de Taió. E aí foi muito bonito que no processo todo de 15 dias trabalhando com eles, a gente trabalhou a questão do cabelo e no último dia as crianças saíram com Black Power. Todas as crianças saíram com o cabelo solto, Black Power. E foi um cuidado com o cabelo, um dia de cuidado do cabelo, muitos espelhos pela sala. As crianças se olhando, se reconhecendo bonitas, vendo beleza. E aí aquele menininho lá que falava que o cabelo era de bruxa, que era o que mais falava no final... Olha, foi lindo. Ele virou e falou assim, tia, como ela tá bonita, você já viu? Vem cá ver no espelho como ela tá bonita. E aí ele me puxou para olhar por trás da menina, ela toda lá feliz, se olhando no espelho pela primeira vez com o cabelo solto dentro de sala de aula. É referência também, vira uma referência. Tem que trazer para esse microcosmos, né, das unidades esse tipo de trabalho, porque existe uma cultura maior que não é crítica em relação a isso, né, porque a gente está falando. Mas isso que eu queria trazer, alguns exemplos que vocês já trabalharam em classe, porque isso é uma troca também para os profissionais que estão nos assistindo. Além da literatura, tem outras coisas que poderiam ser trazidas como exemplo? Eu trabalho na Mangueira, então lá já, por si só, já fala dessas questões, né, da cultura negra e tudo mais. Então, as crianças sempre comentam sobre a questão do samba, a questão dali da quadra, a questão do cabelo. Muitas meninas já usam o cabelo black, e aí chega e fala, olha, nosso cabelo é igual, meu cabelo é crespo, meu cabelo é igual da porta-bandeira, da quadra. Então, a gente trabalha muito também a questão da literatura e a questão da música, porque criança que chega lá cantando Cartola, criança que tem pai que é ritmista, tem tio que é ritmista. Uma vez a gente fez uma atividade que era para trabalhar com os instrumentos musicais afro-brasileiros. E aí eu pulei eu esqueci de comentar de um. E o menino falta esse, falta esse. E quando eu olhei, eu não reconheci, não lembrava o nome. Aí ele, é o repique, pega para mim o repique. Aí eu não sabia qual era o repique, não tinha esquecido. Aí eu, pega o repique, por favor. Aí ele pegou, aqui, gente, esse aqui é o repique, que eu toco lá na quadra. Então, assim, eles levam muita coisa. Então, se a gente não tiver também com essa escuta, com esse olhar para as crianças, a gente também não vai perceber o que eles estão vivenciando. Aí nós fomos visitar o Centro Cultural Cartola também, vimos um documentário lá sobre samba. Então, assim, eles se viram na tela do cinema. Eles viram a quadra, é verde roda, é a Mangueira, reconhecer a cultura, ver isso valorizado, o samba, o que eles vivem ali no cotidiano. É samba que a gente vai fazer aqui na creche? Pode? Pode. Meu pai vai vir tocar aqui na creche? Vai, ele vai tocar. Entendeu? Vai tocar aqui com a gente, vai ter a roda de samba aqui, vai tocar o cavaquinho, porque também a gente trabalha aqui só instrumentos de percussão, né, afro-brasileiro, mas não, a África também traz essa questão de instrumento de corda. Esse trabalho constrói uma autoestima, uma autoestima, né? Super importante. Isso, né? Principalmente quando envolve a família, né? Porque envolve, né, a família, envolve a cultura. Sua história a questão a escola é a creche onde cada cultura, as culturas, porque como você falou, são muitas, né? São muitas, para trabalhar né? a família, certa vez para trabalhar a família, eu trouxe 2 recursos, né? O Quiricu e a Feiticeira, e trouxe o Bruno e a Galinha de Angola, que é uma literatura, para falar da ancestralidade e trazer a questão da família. Aí as crianças puderam trazer o seu histórico, puderam trazer a sua família a partir de perceber que eu não comecei no momento que eu nasci. Existe uma história atrás de mim. Existe isso tudo
que eu carrego. E o que eu carrego? Né? Pois é, mas o que é importante também quando a gente trabalha esse tema é essa realidade, né? O estado do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, é um estado que tem um índice estatístico de população negra. Então, a cultura negra ser desprezada dentro desse estado era um equívoco. Você tem uma escola, uma creche, dentro de uma comunidade com uma cultura riquíssima, que o outro vê, mas aquelas crianças que moram ali naquele espaço, que vivem essa cultura, não tinham espaço nessa escola. Era negado essa cultura dentro do espaço da escola, que fosse apresentado para ela. Ela se reconhecer nesse lugar. E os modelos de família que a gente tem que dar, nem toda família tem pai e mãe. Nem toda história tem final feliz. Exato. Esta é uma realidade que pode ser apresentada para as crianças, depende do tom que você utiliza. Tudo pode ser dito para as crianças. Depende do tom que você utiliza. Direcionar uma escolha de uma criança sobre o que é belo, o que é feio, entendeu? Depende do tom, do contexto histórico em que você vive e da sua condição também. E o professor e a professora de educação infantil tem que ter, também em alguns momentos, tem coisas que podem ser desprezadas que as crianças trazem. Nem tudo que a criança traz é preocupante. São coisas que são naturalizadas por conta mesmo do espaço e da cultura. E o professor e a professora também começam a se estranhar, porque a sua escuta, o seu olhar, ele vai começando a dar espaço para desconstruir esse lado duro. Como eu digo, assim, é necessário, sabe, gente, que a gente ponha o nosso coração em cima da carteira, sabe, enquanto profissionais de educação, para trabalhar de determinadas temáticas, especialmente sobre essas temáticas que são racismo e preconceito. Queria só lembrar uma coisa que me passou pela cabeça agora. A gente falou de várias estratégias de trabalho, a questão do jogo dramático. Sim, né? do teatro. Como a gente pode perceber como é que a gente está trabalhando a questão racial, né? Quando as crianças começam a dramatizar e desempenharem diferentes papéis, independente de ser feio, bonito, gordo, magro, preto ou branco. Né? O jogo dramático, né, ou voluntariamente, porque quando a muitas gente vezes orienta. A escola, ela traz para papéis principais nesse jogo dramático aquela criança que atende às características que a gente se identifica, né? E a criança, muitas vezes negra, não tem o papel principal, não tem a vez, não tem a linha de frente do teatrinho da dramatização, né? Fica em segundo plano como coadjuvante. É porque o professor pensa como adulto. Agora, porque criança pode ser tudo, gente. É um imaginário infantil. É o espaço da criança. A criança pode ser tudo. A menina pode ser o príncipe, né? O menino pode ser a princesa, independentemente do gênero. Eu costumo dizer que as crianças não têm uma coisa que nós adultos usamos muito. Não fica bem. As crianças ficam sempre tudo bem. bem. Fica bem. E é esse olhar preocupante de adulto que a gente tem que ter cuidado na prática. Porque a gente tem que pensar pedagogicamente na questão de educação, na questão de diversidade, que acontece naquele cotidiano. E a gente acaba, às vezes, colocando na prática, no cotidiano, os nossos valores. E aí a gente acaba, às vezes, fazendo uma ruptura, cortando, ou não deixando o outro, o negro, estar de frente, estar no papel que era ocupado pelo branco. Eu fui uma criança que nunca tive a oportunidade de ser Linda Rosa juvenil. Eu sempre era matinho. E eu não entendia por que eu sempre era matinho. Sabe, matinho crescia ao redor? Era sempre assim. E eu só fui dar conta disso quando eu me vi professora e via propondo atividades para as minhas crianças. Aí a minha Foi se tornando negra. Eu fui vendo que... Porque assim, a criança ela não se vê assim. Ela pode tudo. Eu tinha potencialidade, eu sabia fazer aquilo, eu sabia exercer aquele papel de protagonista naquela brincadeira, naquele jogo dramático. Como é importante a ação docente para dar igualdade de oportunidade. Igualdade de oportunidade, direito sempre, é nosso dever. A lei garante que toda e qualquer criança tem o direito de participar plenamente de toda e qualquer atividade dentro desse espaço. A escola é um espaço público e democrático. Eu não posso jamais negar uma oportunidade de protagonismo, de se envolver numa atividade, de sentir aquele prazer, de sentir aquela emoção, de passar por aquela experiência, de ser, seja lá qual for aquele papel, porque a criança ela pode tudo. Maravilha, gente. Felizmente,
muitas escolas e professores já realizam ações voltadas para o tema étnico-racial. Um bom exemplo é o que faz a creche municipal Margarida Gabinal. O trabalho ali desperta a sensação de pertencimento e alimenta a autoestima e a autoaceitação nas crianças. Nossa creche está situada na Cidade de Deus, uma comunidade muito negra, uma comunidade onde os negros precisam ter sua voz e ter seu espaço garantido, principalmente a partir das escolas e das creches. E é o que nós temos tentado fazer. Nossos projetos todos têm procurado envolver elementos da cultura negra, desde o começo no acolhimento das crianças, onde a gente valoriza a imagem do negro mais do que nunca, até o final do ano. Então, todos os projetos em que a gente pode estar colocando elementos dessas culturas e trazendo para a criança a formação da sua identidade, da sua autoestima como negra, nós temos tentado fazer. E no ano passado, um desses trabalhos foi sobre a arte negra e culminou num desfile da beleza negra, que a professora Priscila vai falar para vocês um pouquinho mais. Eu pude perceber o envolvimento da comunidade nesse projeto. Os pais esperavam mesmo por esse momento e foi importante esse retorno para a creche. E a presença da Renata também foi muito importante nesse desfile, na contação de história, porque é importante a presença de uma referência negra dentro da creche, dentro da comunidade. E as crianças adoraram a contação, a boneca. O coletivo Meninas Black Power, no qual eu faço parte, ele procura levar ações afirmativas para escolas, para creche, trabalhando a autoestima da criança, principalmente da criança negra, do adolescente negro também. No caso da creche, nós levamos a Mini Rê, que é uma boneca do projeto da Era Uma Vez o Mundo, com o coletivo Meninas Black Power, que se chama Boneca Negra Identidade. Essa boneca tem características físicas, né, minha, e eles fazem características de qualquer pessoa. E o que eu achei interessante foi que as crianças se identificaram comigo por ser mulher negra, por ser mulher crespa natural e pela boneca, né? A contação foi incrível, eles aproveitaram, eles participaram, eles fizeram uma atividade e eles não queriam deixar a boneca embora. Eles tocavam no cabelo da boneca, no corpinho da boneca. E o interessante é que no início da contação, eu perguntei quem era negro e ninguém quis ser negro. E no final da história, eu fiz a mesma pergunta e todo mundo levantou a mão, até quem não era negro, queria ser negro. Porque é importante essa valorização. Ser protagonista é muito importante. E a gente entende que a autoestima começa na infância. Então, se a gente trabalha na infância a autoestima, a probabilidade de ter um adulto empoderado e seguro é de 100%. Então, como a gente pode demonstrar através desse trabalho, a creche tem uma preocupação constante na formação dessa identidade a partir de uma perspectiva que a criança se reconheça como negro e valorize as características que a sua cultura possui, que a cultura do povo brasileiro possui. Isso a gente tem feito com as crianças, com os responsáveis, a gente tem procurado trazer professores, como o professor Carlos Alberto Medeiros, a gente tem procurado trazer outros líderes do movimento negro para que informem, para que formem não só os nossos responsáveis e as nossas crianças, como também todos nós educadores da creche, tendo uma visão mais adequada, uma visão mais realista de quem nós somos e de que povo brasileiro nós estamos formando. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Eu vou me colocar aqui do lado de vocês, professores, porque realmente esse encontro está sendo finalizado. Mais um encontro da 6ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Muito obrigado, professor Ivone, professor Aristeu, professores, todos vocês, muito obrigado. Muito obrigado por essa participação, pela troca de experiências. Esperamos que vocês aí tenham gostado e aproveitado ao máximo essa conversa. Afinal, é também papel da escola valorizar a diversidade, combater o preconceito e promover a igualdade de direitos entre os alunos desde pequenos. Até o próximo encontro. Tchau.